E aí, pessoal, como é que vocês estão? Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. E essa semana que passou, assisti o filme Jesus Revolution, e esse filme falou muito ao meu coração, muito mesmo. Primeiro, porque eu sou um líder, e como um líder da igreja, eu preciso sim lutar contra aquilo que impede pessoas de acessar o lugar profético, o lugar de transformação, onde se manifesta a palavra de Deus. Eu preciso aprender a criar possibilidades para que as pessoas possam estar onde Jesus está se manifestando, para poder terem suas vidas transformadas. E em segundo lugar, esse filme falou muito comigo, fica até uma recomendação para você assistir Jesus Revolution, porque eu já fui uma pessoa impedida de entrar dentro da igreja. E eu faço uma pergunta: será que até hoje existe uma igreja de portas fechadas que não permite acesso para todas as pessoas? Será que até hoje existe uma igreja de porta fechada onde a religiosidade impede pessoas de acessarem os Santos dos Santos? Será que existe ainda hoje igreja preconceituosa que, dependendo do grau do pecado que você pratica, você não vai poder acessar a ela? E a resposta que eu tenho a dar para você é sim. Ainda existe uma igreja religiosa demais para que o pecador possa entrar dentro dela. Ainda existe uma igreja preconceituosa demais em relação ao pecado de quem está do lado de fora e os pecadores do lado de dentro. E aonde é que eu me preocupo com isso? Só para você ter uma ideia de onde surgiu a inspiração de assistir, de fazer esse vídeo, foi devido a assistir o filme Jesus Revolution. E por que falou comigo? Porque um dia, no meu pior estado, no estado mais deplorável da minha vida, mendigo, sujo, catando lata na rua, e tudo isso consequência das minhas escolhas, eu, em um momento de lucidez, eu falei, eu vou para a casa do Senhor. Eu vou entrar em uma igreja e eu vou ali ouvir a palavra, porque eu acredito que Deus vai fazer uma obra na minha vida. E nesse momento de fé, nesse lampejo de esperança que eu tive, não foi devido às circunstâncias que eu estava vivendo somente, mas foi principalmente que eu era uma pessoa que já tinha vivido experiências com Deus e naquele momento precisava retornar para os caminhos do Senhor. Então, voltar para a igreja naquele momento não era apenas alguém que iria conhecer os atributos da igreja, as qualidades da igreja. A igreja não era um lugar de refúgio para minha condição física, para minha condição moral apenas, mas voltar para a igreja seria voltar para os braços do Pai. O filho pródigo voltando, se lembrando da casa do Senhor. E eu confesso que eu me lembrei realmente quando eu estava ali comendo bolotas no chiqueiro de porcos. Mas quando eu cheguei na porta da igreja, uma igreja no centro de uma cidade, os obreiros que estavam ali, que mais pareciam seguranças, no que eu fui acessar, eles deram um passo para cada lado em direção ao centro da porta, fechando, literalmente fazendo impedimento e perguntando para mim, onde é que você vai? E eu falei, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu preciso ouvir uma palavra, eu creio que Deus vai mudar a minha vida. E a expressão que eu ouvi foi, Deus não tem palavra para uma pessoa como você. Deus não tem palavra para gente como você. E ali naquele momento eu me frustrei, realmente eu não tentei forçar, eu dei as costas, porque o meu estado era lastimável. Mas a minha pergunta é, será que realmente Deus não tem uma palavra para uma pessoa que está em uma condição assim? Será que realmente Deus não quer alcançar o coração de uma pessoa assim? E hoje a vida que eu tenho contraria tudo aquilo que me foi dito naquele momento e também a semente que foi plantada no meu coração, porque ali foi retirada de mim a esperança de se ter um relacionamento com Deus. Graças a Deus, os planos do Senhor não podem ser frustrados. E eu fui alcançado pelo Senhor, mas isso precisa ser combatido. E o filme falou comigo porque, primeiro, eu sou um pastor e eu preciso entender qual é o propósito de Deus. Eu preciso conhecer quais são os caminhos que Deus usa para alcançar o coração das pessoas. Eu preciso lutar contra a religiosidade, de não deixar nascer no coração da igreja. Nós somos melhores do que aqueles que estão
lá fora, e isso não pode acontecer. Somos todos iguais, filhos de um mesmo pai, alguns vivendo na presença do pai e talvez pode até estar vivendo de maneira equivocada e outros distantes, mas eu também preciso deixar esse vídeo de esperança para você que talvez está aí indigno, se sentindo sem condições de acessar a presença do Senhor numa igreja, num culto. Deixa eu te falar, eu não vejo em nenhum momento a Bíblia dizer que Jesus veio porque Deus amou a igreja. Eu sei que hoje Deus ama a igreja estabelecida, Deus ama a igreja lavada, Jesus ama a igreja remida, mas presta atenção, a igreja é consequência do amor de Deus pelo mundo. Quando eu olho a maior expressão do amor de Deus na palavra, eu vou ver Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então que esse recado entre no seu coração, ganhe sua vida, ganhe sua alma nesse momento, perpetue dentro de você o que eu vou falar. Deus amou o mundo, e no mundo tem os imorais, no mundo tem os perdidos, no mundo tem os alcoólatras, no mundo tem os drogados, e a palavra diz que Deus entregou Jesus para aqueles que estavam perdidos para serem resgatados. Então, se você é um líder que fecha as portas da sua igreja para as pessoas, possa ser que você está fechando a porta do reino para você mesmo e para as pessoas que estão dentro da igreja com você. Se você é alguém que em determinado momento ficou do lado de fora da igreja, não conseguindo acessar o lugar profético na esperança de ter sua vida transformada, deixa eu te falar, as portas do reino de Deus estão abertas e acessíveis para você. Se você bateu na porta do homem e ela esteve fechada, continue sua caminhada, bata, procure, porque a palavra vai dizer que você vai achar. Assim como eu achei um dia, sendo proibido de entrar na igreja, sendo proibido de ouvir uma palavra, e hoje eu estou aqui pregando para você, eu acredito que Deus pode fazer essa mesma obra de transformação, alcançando seu coração, mudando a sua história e te levantando para pregar contra uma religião que mata, que afasta, que é preconceituosa, que é doentia, porque não existe pecadinho ou pecadão, existe apenas uma condição: pecado. Enquanto a gente ficar medindo o pecado, tamanho do pecado, condição do pecado, continuaremos afastando pessoas de nós. Mas quando nós passarmos a medir o amor de Deus, glória, quando nós passarmos a medir o amor de Deus, nunca mais ninguém ficará longe da gente, mas nós estaremos trazendo todos para junto da gente, para que todos juntos possamos estar na presença do Senhor. Um beijo grande, Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.